Só não deixa ele chamar de Polilisa, não deixa ele mudar o... Não. Eu tava conversando aqui com a Flavi. A Flavi fez o link que Polishop chama porque ele chama Polinário. E em anos, agora que eu fui entender por que chama Polishop. Olha aquele meme do cara que pode a cabeça. Nossa, agora faz sentido. Aces, quinto andar. No papo de hoje, eu vou conversar com a Neide, do projeto Lisa, do Cão Guia Robô. A Neide, ela é uma cientista aqui de Vitória, cientista, professora, empreendedora, e ela registrou aqui no nosso programa todos os 7 anos de desenvolvimento da Lisa, né, os principais aspectos. Ela falou dos desafios de prototipação, dos desafios de financiamento, das estratégias de venda para o Lisa, das principais dificuldades enquanto empreendedora de um projeto tão complexo como esse. Ela deu alguns dados muito ricos sobre o tamanho do problema que ela está tentando resolver. Foi um programa muito bacana, muito informativo, com uma experiência bem legal de vocês conhecerem a fundo. Espero que vocês gostem do programa. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação, host desse humilde podcast, e hoje eu vou bater um papo como empreendedora que tem um projeto muito especial que eu acredito que vocês vão gostar muito, que é a Neide. Tudo bem, Neide? Tudo bem. Muito obrigada. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite. Neide, me fala um pouquinho de você, da sua formação. Obviamente, né, você tem uma empresa hoje de tecnologia, mas você tem um projeto que ganhou muito destaque nesses últimos anos e eu queria que você explicasse para a galera a sua empresa e desse projeto especificamente. Sou formada em ciência da computação. Fui professora, né, de escola pública. Eu dava aula de robótica para alunos de ensino médio e lá surgiu uma demanda bem específica, porque tinha alunos ali com deficiência visual e lá surgiu algumas demandas, né? Percebi essa necessidade. Em 2014, fundei, né, a Vic System, que é uma startup que é focada no desenvolvimento de plataforma robótica, especialmente robótica com tecnologia assistiva. Desenvolvo ali o projeto Lisa, que é um robô que tem a função principal de auxiliar a locomoção de pessoas com deficiência visual. O Lisa é o fatídico cão-guia robô. Isso. É a forma como ficou popularizado na mídia de todas as matérias que saíram desse projeto. Neide, eu queria que você falasse um pouco. Primeiro, assim, o que justifica um cão-guia robô? Qual é o tamanho do problema que uma pessoa tem com deficiência visual para se locomover? Então, o desafio maior são os objetos aéreos, são os objetos que ficam ali acima da região da cintura, que prejudica muito, porque a bengala, que é o meio, né, que tem-se hoje, é a bengala, é mais acessível, e aí ela não detecta os objetos aéreos. E quando você fala de cão-guia, o cão-guia hoje no Brasil, a gente tem aí em torno de 250 cães-guias, é muito pouco, para 6,5 milhões de deficientes visuais no Brasil. O cão-guia, ele tem as suas facilidades, sua graça, a sua especialidade, né, que é dar autonomia para a pessoa com deficiência visual, só que ele é um acesso muito restrito, né? Ele tem um custo muito alto para treinamento, não é fácil manter um centro de treinamento de cão-guia, não é barato. Um cão-guia treinado para o deficiente visual, ele custa R$50 mil, o cachorro, né?
Então, isso dificulta muito o acesso. Além disso, tem os custos mensais com alimentação, veterinário, né? Quem tem pet em casa sabe o quanto a gente, né, se dedica e não mede esforços aí em relação aos custos para o bem-estar do pet. É uma demanda, né, muito reprimida. A Lisa, a gente testou, né, com uma deficiente visual, e depois a gente foi testando com mais de 200, e todos eles se encantaram pela inovação, pela ideia, né, de realmente dar essa dignidade, de realmente fazer essa diferença para eles, né, faz uma diferença muito grande, porque ela detecta os objetos aéreos, detecta os objetos de frente, e estamos implementando câmeras e navegação com GPS. Então, isso dá uma autonomia muito gratificante para nós, que somos desenvolvedores, como para o usuário, né? Um custo relativamente baixo em relação ao cão-guia, é um custo relativamente baixo em relação a qualquer plataforma robótica hoje disponível no mercado. Além, né, desse foco principal que é dar a autonomia, especialmente para pessoas com deficiência visual, ela é embarcada, ela é praticamente um carro autônomo. Então, não é tão caro para você ter, em relação aos outros equipamentos que tem para pessoa com deficiência visual, ela tem um preço bem significativo e importante, né, para a locomoção das pessoas com deficiência visual. Esse número que você falou de 6 milhões de pessoas, essas 6 milhões, elas têm algum nível, abarca desde os mais leves aos mais complexos, ou a gente está falando de 6 pessoas que não conseguem se locomover sozinhas por deficiência visual? Esse número são pessoas que têm comprometimento da visão. O número é muito maior quando você classifica as pessoas com deficiência, com qualquer tipo, né, de problemas mesmo na visão, mas eles classificam como cegos totais, estão nesse grupo, cegos parciais, né, que eles enxergam, então tem um comprometimento considerável na visão, esses 6,5 milhões, segundo o IBGE, né, de 2010. Você falou um ponto aqui, porque as soluções alternativas da Lisa é a bengala, que é a coisa mais acessível que a gente tem, assim, mas o cão-guia tradicional, ele tem que ser de grande porte, né? Eu acho que eu nunca vi um cão-guia chihuahua, um cão-guia que seja barato de manter e facinho de manter, até porque ele não vai ter força, talvez, para poder fazer o trabalho. Todo animal, ele pode ser treinado para ser um cão-guia. Porém, o que são mais propícios e que se dão mais adaptação são o Golden Retriever, né? Que são cachorros com porte maior. Né? Então, são 3 raças que são mais, elas são mais adaptáveis. Mas, além disso, é toda uma triagem que é feita, né? Você avalia o perfil, um processo assim que você tem que avaliar o perfil, se ele tem, se ele gosta, se ele vai se adaptar para ele ser um cão-guia. Depois passa por essa triagem, tem a triagem do tutor também, quem vai receber esse animal, ele também tem que ter sinergia pessoal, não pode ser, às vezes tem um cachorro que ele é mais quietinho, né? Gosta mais de ficar em casa. Tem cachorro que gosta de passear, gosta de brincar. O dono também tem que ter essa sinergia com a personalidade. E aí esse prazo todo é em torno de 3 anos até liberar um cão-guia animal para o seu tutor. Então, assim, para o seu dono, né? Então, é um processo grande e ele fica a trabalho por 8 anos só. Caramba! Então, se você contar os 3 de treinamento, mais o tempo que ele vai ficar, ele tem que se aposentar com 8 anos. O tempo de vida, né, do animal acaba tendo 2 perdas para o deficiente, né? Porque ele já teve o comprometimento da visão, pode ser uma perda, né? E depois a perda do cão-guia, que vira ali uma extensão para ele ali. Então, é difícil, realmente é difícil. Não é fácil tomar a decisão, né, de você ter um cão-guia para o usuário, né? Quer dizer, esse problema ele é muito mais complexo quando você bota uma lupa nele, né? Ele é muito mais denso. Sim, sim. E só um parênteses importante aqui, que você falou desse processo de triagem. Jeová podia fazer isso com o filho também, porque a minha filha é ruaceira e eu sou gateiro. E isso dá uma confusão em casa do sul. Olha o bichinho ruaceiro. Verdade. É desse modelo. Mas, Neide, eu conversei há pouco tempo com o Franco da Mogai, e o Franco está fazendo uma pesquisa muito boa na parte de visão computacional, que foi o foco da conversa que eu tive com ele, né? Fora os projetos. Antes da gente entrar em aspectos específicos, eu queria ouvir de você o seguinte: você e o Franco talvez sejam as pessoas aqui no estado
por caminhos diferentes e motivações diferentes, mas efetivamente vocês estão fazendo ciência, né? Ciência aplicada, ainda assim desenvolvendo ciência. E, cara, ciência tem um problema grande de financiamento no país. Para qualquer eixo que você for falar, agora o coronavírus está botando na nossa cara os problemas que a ciência tem de financiamento. O coronavírus está colocando N problemas na nossa cara, esse é um deles. O projeto LISA, ele tem quanto tempo de vida? Então, o projeto LISA tem 7 anos, né, já, desde 2014, quando eu abri, né, startei ali. É um processo muito difícil para quem está iniciando, é um processo complexo para quem desenvolve produto, especialmente equipamentos, porque você tem a maturidade do equipamento, você tem a maturidade do hardware, do software, da inteligência que é abarcada, a aplicabilidade, o mercado. Então, é todo um desafio. Qualquer produto, você tem processos de validações, né? São vários, eu passei por vários protótipos, vários MVPs, até você chegar a um produto mínimo viável. É um caminho muito difícil e é um caminho que são para poucos, né? Porque é complexo você desenvolver e você não ter apoio, né? Não ter financiamento. Projetos de startup são como idade de cachorro, né? Assim, 7 anos é um projeto maduro pra caramba, porque você faz muita coisa nesse tempo quando você está falando de um projeto desse tipo. Sim, sim. Como que foi esse desafio de financiamento para você? Quais foram as estratégias que você usou? Mesmo o produto estando funcional e você começando a comercializar, a gente está falando de um investimento prévio para você chegar nesse fato. Você começa no vermelho grande, né? Sim. Para você, como foi essa estratégia? Então, eu acho que cada um ele vai montando a sua estratégia de acordo com o que é mais fácil, do que é mais rápido para você. Eu montei a estratégia de desenvolver software sobre encomenda. 100% do lucro do software sobre encomenda. Hoje a gente tem clientes como Cezam, STJ, Petrobras. Hoje nós temos clientes, a gente presta serviço de desenvolvimento sobre encomenda para fazer a captação de recursos, mas eu teria outros caminhos, eu teria caminhos de captação de investimento anjo, eu teria captação de fomento, mas cada caminho desse tem seus contras, né? E quando você fala de hardware no nosso país, você tem uma certa resistência de capital investimento anjo, porque ele é demorado, então você tem uma resistência. Quando você consegue, eles querem tipo assim, 50%, 30% da sua startup. E você sabe que ela vale muito mais. Então, você fica ali na angústia ali de chorar, de você receber a proposta e às vezes ter que declinar, porque você vai ter que tirar praticamente a metade no início. Então, é muito desafiador. Então, eu optei por estratégia, fazer software sobre encomenda, embora me dá um esforço, né, de trabalho muito grande, mas eu criei algumas estratégias internamente, investindo, né, em pessoas, dividindo talvez o capital da empresa para essas pessoas para assumir essa parte, para eu ficar mais à vontade, livre para desenvolvimento da Lisa. Mas nos primeiros anos foram assim. No ano passado eu parei tudo na questão da captação, enquanto a fábrica está rodando, para fazer a captação para a Lisa. Comecei a trabalhar em caixinha, agora eu vou trabalhar captação de fomento, esquece de investidor, esquece, porque você tem que se dedicar, você tem que ter uma agenda muito aberta, muito ampla, para você conversar com as pessoas e falar do seu produto, da sua paixão ali, tem que ter números muito bem específicos, muito bem ali na ponta da língua, então é uma preparação. Então eu descartei e comecei a fazer captação de fomento. E aí, o ano passado, a gente teve uma abertura muito boa em relação ao fomento, assim, eu considero esses 7 anos, eu acho que, para mim, foi o mais importante, porque tiveram vários editais de fomento, FINEP abriu, FAPES, FAPESP, e aí eu foquei neles, e fui só fazer captação, e graças a Deus eu tive adesão dos 3, eu pensei, se tivesse um, tá bom, mas aí eu consegui apoio hoje da FAPESP, a Fundação de Apoio de São Paulo, né, que eles são difíceis para abrir, para empresas fora, mas consegui, a FAPES, né, do nosso estado, e a FINEP. Então, somando as 3, deu basicamente 2 milhões e 800 de captação de fomento. Então, já dá aí 80 lisas no mercado, já dá mais, ampliando aí a equipe, sai para 12 profissionais que nós vamos incorporar agora na equipe. Então, mas foi uma decisão, é difícil, importante, mas eu acho que eu fui assertiva, porque acabei não vendendo, trabalhei demais,
para manter o mínimo ali fazendo, mas com isso a gente conseguiu construir uma versão hoje, que a gente já está iniciando a comercialização dela, e a gente já vai aplicar nesse ano, a gente tá com a intenção de distribuir 80 lisas, né? Isso já vai dar uma visibilidade, porque há muita cobrança, né? As pessoas, poxa, eu conheço o projeto já tem anos, eu nunca via, assim, eu queria sair na esquina e ver, realmente dá angústia, me dá uma ansiedade também, mas tem esses caminhos. Então, o difícil de, talvez, tomar a decisão de não ter dinheiro e de fazer é porque você torna um pouco mais moroso, porque você precisa entregar um serviço, você precisa lucrar com o serviço para você voltar. Então, são decisões. Não, bacana. O seu case, eu acho que deixa claro uma coisa, né? Você não precisa excluir nenhuma estratégia, você pode tentar a estratégia que for mais interessante para você. Você colocou 3 caminhos aí, prestação de serviço, a captação via fomento e com o investidor. Captação de investimento. E é uma gestão de portfólio, né? Às vezes você pode ter um aspecto do seu projeto que é mais coerente com o edital. Então, financiamento é um trabalho contínuo, né? É uma operação do processo. Uma experiência assim, que eu gostaria de contribuir é exatamente isso. É você focar, prestar atenção nos prós e contras. Poxa, fomento é muito bacana. Você não divide o percentual, participação da sua empresa. Você talvez tenha ali uma participação de royalties, algum contrato depois, mas que é negociável. Mas, assim, são muito demorados. Você pode colocar, vou captar agora, esquece por 1 ano. Entende? Assim, é 1 ano para você ter o retorno daquele edital. É 1 ano para você inscrever, para você acompanhar, para você conseguir. Então, assim, é um processo demorado. Então, se você tem intenção e aquela preocupação de precisar de forma imediata, fomento não é o caminho. E uma coisa muito importante também, as pessoas confundem um fomento com a remuneração ali mensal, ali, o seu recebimento mensal. Não é. Fomento não é renda. Fomento é uma ajuda para você acelerar. Renda são as vendas. É importante porque as pessoas ficam ali no fomento, aí dá lá 2 anos, você fica relaxado ali porque está sendo subsidiado, mas acaba os 2 anos. E aí o que garante a permanência é as vendas. Então não pode, de maneira alguma, deixar isso de lado. As vendas e uma boa prestação de contas com relação ao dinheiro utilizado, né? Porque sim, com certeza, com certeza. Tem empresa que às vezes se embanana nesse processo, você tem que, enfim, sim, é uma coisa muito detalhada e toda atenção nela é pouco. Essa dica que você está dando é muito boa. E eu quero que quem estiver ouvindo esse programa entenda que quer dizer, por vias próprias, o projeto se financiou por 7 anos. Esses 3 editais especificamente vieram do ano passado. Então você não ganhou o edital para fazer o projeto. Você foi fazer o projeto lá no caminho. Apareceu o edital, né? Exatamente. Eu sempre falo que a jornada do empreendedor é próxima à jornada do esportista, que depois que ele ganha a medalha, é que efetivamente fica um pouco mais fácil, às vezes, de conseguir financiamento. Mas até lá... Sim, mas tiveram também anjos, né, que ajudaram do Shark Tank, os investidores que entraram, eles aportaram, então isso fez uma diferença na época, né, logo no início, para mim. Entraram outros investidores anjos também, que foram anjos realmente, que entraram e ajudaram também no processo, assim, para que eu conseguisse focar bem no desenvolvimento do produto, desenvolvimento de mercado. Realmente tiveram pessoas que com certeza contribuíram. E é muito disso, assim, eu acho que tem que buscar. A gente também, por fato de ser inicial, a gente também não pode dar o percentual, porque surge muita proposta, assim, de pessoas, nossa, eu tenho muita experiência, eu sou muito conhecido, eu vou bombar e para isso eu não vou te pagar nada, mas eu quero um percentual. Então a gente fica naquela expectativa e acaba doando, né, um percentual da empresa. Então surge muito isso, o tempo inteiro. São cuidados que a gente tem que tomar. Eu ia colocar isso mais no final do programa, mas eu vou aproveitar o que você falou agora. Como foi participar do Shark Tank, cara? Para quem não conhece, se alguém que está ouvindo esse episódio não conhece, o Shark Tank é um programa de televisão que você tem... Quais eram os tubarões na época? Quais eram os investidores na época que você apresentou? Era Robson Shiba, Camila Farani, Cristiano Arcangeli, Caíto Maia e Apolinário. Como é participar desse programa? O que é de mito e verdade, no que você puder falar, obviamente, nesse bastidor? Olha, eu acho que é tudo aquilo que apresenta, né? É um programa, né, de televisão,
Mas depois, nos bastidores, assim, eu, pelo menos no meu processo ali, foi muito profissional, assim, são muito respeitosos, são pessoas maravilhosas, que eu tenho contato com eles até hoje. Eu indicaria, sim, a pessoa ir fazer, porque dá uma divulgação muito grande para o projeto, para a empresa, né, para a startup. Foi um marco muito, é ainda, né, um marco muito importante. Nada de contra, assim, a falar. Eu acho que, assim, eu teria algumas dicas, talvez, das expectativas, porque as pessoas, nossa, tem muita expectativa, e às vezes as expectativas são furadas. Primeiro, o processo como um capital de investimento, qualquer um, ele é longo, então você cria uma expectativa de 6 meses para você ter o dinheiro na conta, e as pessoas têm expectativa de ser algo imediato, e não é em lugar nenhum. E aí muitas empresas nesse caminho fecham. Então não pode esperar isso, sabe? Assim, se acontecer, ótimo, mas tem que focar no negócio e ele ser rentável. Talvez é essa a maior expectativa, que talvez para alguns são furadas, mas eu já fui preparada para isso. A minha preparação, eu fiz realmente uma preparação muito intensa, embora fui professora, mas tenho dificuldade com câmeras. Por eu saber das minhas limitações, eu me gravei muitas vezes, me ouvi mais de 40 vezes, assim, o meu pitch, para dar o tempo, para gerar um impacto. Só um bastidor, uma preocupação dela aqui é se o podcast é sem áudio e vídeo, né? Agora só em áudio ela ficou mais tranquila. Para você ver. Essa exposição, para mim, dificultou um pouco, né? E aí, sendo com eles, eu nunca tinha passado por um processo de investimento, de pedido de investimento. Foi a minha primeira vez, e já foi com eles. Eu nunca tinha tido sócios, a primeira são com eles continuam hoje no portfólio, como sócios, investidores, isso, no CapTable. E eu sou apaixonada, sou encantada pelo Shark Tank, assim, que é uma visibilidade Brasil. Eu chego em outro lugar fora do estado, as pessoas me veem. Nossa, eu venho a Lisa quando eu vou testar, fui no Ceará testar. Nossa, eu vi você no Shark Tank. Então, gente, não tem, assim, acho que não tem nada contra, nada assim que fosse difícil. O difícil é isso, é você ter o tempo aí de esperar, ter os contatos. E não é aquela coisa, entrei, achei bonito. Eles vão avaliar, eles têm assessores que vão avaliar o seu negócio, vão no seu cliente perguntar tudo aquilo que você falou, vão fazer uma vistoria da documentação da sua empresa, tem que estar tudo certinho. São processos, ali é bonito, mas depois é negócio. Eles conversam e pedem, sim, a evidência de aquilo tudo que você falou. Obviamente, ali, por ter uma edição, por ser uma barra entretenimento o programa, a edição é para deixar o negócio mais engraçado, interessante. Sim. Até maior do que vai pro ar, né? Ali, né? O meu durou mais de 1 hora. São 2 minutos que você tem para você chamar a atenção deles. São 2 minutos para mudar a sua vida. Depois dos 2 minutos que eles começam a perguntar, ok, aí foi, né? Foi fluindo a conversa. Mas, assim, uma das dicas, assim, que eu fiz de preparação foi assistir, obviamente, vários episódios. Assim, anotei, basicamente, as perguntas que normalmente eles fazem. Anotei tudo. Anotei o que faria diferença para eles entrarem, o que fazia diferença para eles não entrarem, que poderia ser perguntas, para me preparar para o não também. Então, eu fui preparada para o sim, para o não. Na verdade, fui preparada mais para o não, porque eu tinha uma expectativa que pelo menos uma pessoa entrasse, que fosse a Camila. Eu tinha expectativa muito forte na Camila. E aí eu levei uma camisa, assim, deixei guardado, vou levar a camisa da Lisa para um desses investidores, ou a Camila ou o João, por ele ter familiaridade, né, com equipamentos, e a Camila também ter familiaridade com empresas de tecnologia, eu achei que eu seria selecionada por um dos dois. Aí chegou lá, foram todos, assim, 4, né, que entraram, eu guardei minha camisa, entreguei depois as 4. Mas é bem interessante. Eles realmente têm aquele know-how que eles têm, conhecimento que eles têm, e contribui bastante. Agora eu queria falar com você de uma coisa que me interessa muito, assim, eu tenho muita curiosidade. Como eu sou programador por formação e como a ACES, a maior parte dos projetos não envolve hardware, a gente meio que software a gente já domina, e software é uma coisa muito barata de você testar um novo modelo de negócio no esparadrapo e tal. No teu caso, a gente está falando de, assim, qualquer tipo de prototipação envolve bem mais custo do que software. Como foi criar as primeiras versões, assim? O que você pode dizer dessa trajetória de prototipação? Para quem está ouvindo e não entende, assim, geralmente
todo o negócio são múltiplos projetos em simultâneo. O aplicativo que você usa tem a parte de front-end, que é um projeto, a parte de experiência de usuário. Você tem a parte de back-end, que é a parte do programador e banco de dados. Você tem modelo de negócio e venda, que é um outro projeto para entender como comunicar, como comercializar. Você tem a parte de gestão da empresa, que é como operar e como dar produtividade. Então, quando você pega um modelo de negócio, você tem múltiplas frentes que você vai ter que atacar. Só que no caso de um projeto de hardware especificamente, você tem o software, que você tem em qualquer modelo, mas você também tem o hardware, o design, esse teste em campo com o usuário, ele sempre foi essencial. No teu caso, eu acredito que deva ser 1000 vezes mais os insights que você pode ter perto do usuário final. Como foi essa escala de prototipação e desenvolvimento do produto? Realmente, acho que você colocou muito bem explanado. Quando você fala em desenvolvimento de software, você tem várias ferramentas que você consegue ter um protótipo, um MVP funcionar. Até o Excel. Eu já ouvi startup falando, olha, eu comecei com o Excel mesmo, não tenho vergonha, e depois realmente criei tudo que eu tenho. Em determinado momento já não dá mais. Então, é possível você iniciar startup. Quando você fala em produto de hardware, é realmente complexo. Aí você vai aumentando a complexidade. Está falando de um robô. Aí você vai ampliando, está falando de uma pessoa com deficiência visual. Então você tem todo um design aí para comunicar com o público, né, com o usuário. Então são vários desafios. Vou voltar lá em 2014, logo quando eu comecei, que estava eu sozinha na sala. O fato de eu entender, né, minha formação é dentro da área de TI. Para mim, fazer alguma pesquisa dentro do hardware, dentro do software, aí vai depender do gosto, enfim. Foi fácil, óbvio, um protótipo, criar um protótipo ali. Busquei sempre projetos e formas de coisas que já existiam no mercado. Quando eu pensei, eu preciso de um microcontrolador, eu não vou inventar um microcontrolador, mas eu vou pegar microcontroladores que já estão no mercado e que tem uma IDE que facilita ali para eu programar de uma forma fácil, simples, dentro do meu conhecimento, para eu começar a fazer o meu primeiro protótipo. Eu tenho a parte de programação, a parte de hardware e a parte de design e também a comunicação, né, com o usuário, a usabilidade do produto. Foi toda uma etapa, mas o principal ali, logo quando eu comecei, eu queria validar o meu cliente. Não pensei que fosse bonito, pensei que fosse funcional, e eu buscava sempre as placas, sensores que fossem fáceis e baratos para eu validar o conceito, para ser rápido e barato. Me pegava, assim, muitas vezes, indo em coisa de ferro velho, procurando um suporte para eu colocar o meu sensor, indo comprar uma chapa de lata para eu amassar, que fosse flexível para eu amassar e acoplar o sensor ali. Me peguei muitas vezes na internet procurando microcontroladores, placas com N portas que eu pudesse fazer de uma forma simples para mim, dentro do meu conhecimento ali. Ouvi muito o meu usuário, porque eu não estava preocupado com o design ainda, eu estava preocupado com a funcionalidade, com o valor que eu ia entregar. E aí foram essas etapas passando, aí eu fui conseguindo e pesquisando métodos, até mala. A gente tem, os primeiros foram feitos com alça de mala mesmo, porque era retrátil, não tem no mercado, então comprei mala, tirei a alça, já liguei para empresas assim que faz mala para me vender somente a haste da mala, consegui, implorei ali. É isso, assim, para os primeiros. Não tem glamour nenhum, né, Neide? Não, nenhum, não tem vergonha nenhuma de dizer, né? Não, porque às vezes quando você vê o equipamento e você, nossa, olha que bonito, como que chegou isso, nossa, foi difícil, não tem complexidade. Depois que eu pensei no produto, eu consegui fazer uma versão razoável, que foi a que eu fui para o Shark. Aí agora eu falei, aí foi até a Cris que me ajudou, falei, Cris, agora eu preciso deixar o equipamento mais fácil de industrializar. E aí eu consegui parceria com o design de produto, que só faz isso, né? Ele vai criar a resposta do usuário, toda a parte bonita. E eu, internamente, com o engenheiro eletrônico, a gente foi desenvolvendo nossas placas, né? Aí a gente já foi evoluindo. E está evoluindo sempre, não tem jeito. Vai aumentando, embarcando tecnologia, você acaba melhorando o hardware ali. Tem duas coisas que me chamam a atenção na sua frase aí, que eu acho que a primeira é... Geralmente quem é técnico quer fazer a melhor coisa técnica, mas isso é totalmente contraproducente no início do projeto, né? Assim, sim. Quanto mais, entre aspas, rápido, fácil que você falou, melhor para você ver se o propósito final vai ser atingido e tal, e você evoluir a partir daí.
Eu não sei se essa frase é do Elon Musk, eu não sei o que é, mas assim, quando você trabalha com hardware, uma coisa é você fazer o design do negócio, outra coisa é você produzir em escala, né? Sim. São dois problemas diferentes, assim. São. E até para entender, porque a Lisa, quando você falou do financiamento, você falou de uma determinada quantidade de lisas, né, de produção. 80. Como que você vê essa industrialização da Lisa no tempo? Agora que eu falei do Musk, a Tesla pegou O Elon dá umas entrevistas que parecia que eles estão resolvendo isso até hoje, assim, essa parte de industrialização, fabricação em massa. Mas eles pegaram um mercado em que os primeiros produtos dele eram de luxo, tinham um valor agregado muito alto, e ele foi descendo o ticket dos modelos com o tempo, né? Então você hoje consegue comprar um Tesla mais barato, mas dificilmente você conseguiria comprar lá os primeiros que ele lançou, que eram mais caros. Mas foi uma engenharia que ele fez para financiar justamente a curva de desenvolvimento. No teu caso, mas o produto dele era de luxo, o objetivo não era ser acessível de começo, né? Você já tem um problema um pouco diferente, porque o teu produto, o objetivo dele é que ele seja mais acessível, sim, comparado às soluções, sim, atuais. Sim. Qual é o tamanho desse problema para quem está entrando nesse tipo de problema? Como eu tenho, assim, esse consultor de design que ele já me dá uma expectativa de produto, de desenvolvimento, o que eu faço? Eu tenho um valor. Se eu chegar a 10 peças, eu já tenho um valor. Se eu chegar a 100, e aí eu vou escalando. Então, normalmente, eu já faço isso com meus fornecedores. Nós somos uma empresa de desenvolvimento tecnológico. Então, nós vamos ficar com a base tecnológica e com a parte comercial. A industrialização, provavelmente, ela vai ser terceirizada ou a gente vai buscar parceiros, né, para fazer a escala dela. Né? Essas 80 peças divididas nesse ano todo, se a gente diluir ela no ano todo, né, esses 12 meses, a gente vai conseguir entregar dentro da equipe que nós temos, dentro da estrutura que a gente tem. Passando disso, realmente. Então, o que eu tenho? Eu tenho alguns fornecedores no Brasil e na China que fazem, né, com uma qualidade que a gente procura, mas é óbvio, tem que ter um olhar especial, tem que ter alguém lá na China para acompanhar essa produção, não é tão simples assim. Hoje, as unidades, elas são feitas assim, até os protótipos que a gente desenvolve, a gente já faz assim com eles, já pega uma parte em um lugar, uma parte em outra, e a gente tem esse racional. Então, às vezes, dependendo da situação, vale mais a pena você fazer 400 do que você fazer 100. Você tem todo um racional para você produzir ela, né, em escala e na qualidade que você precisa. E a gente entende como a gente não quer, assim, eu não quero abrir uma indústria para eletrônicos, nesse momento não. A nossa expectativa, se for o caso, montar. Mas assim, a gente tem parceiros aqui no Brasil que poderia fazer a montagem também. Então, eu acho que a gente não quer ter engenharia. O nosso propósito é desenvolvimento tecnológico, é criar software, é criar hardware, é vender, né, escalar isso de uma forma exponencial. Uma outra coisa agora que é uma curiosidade. Quando a gente faz software, se você fizer o design de um jeito correto, que não acontece em 80% dos casos, mas se você fizer o design do jeito correto, você consegue, como é que eu posso dizer, deixar ele mais desenhado de um jeito, se adequar melhor às inovações que vêm no tempo. Se você fizer uma arquitetura mais plugável das partes do software, ou até microserviços hoje, eu posso aproveitar uma tecnologia nova, é mais fácil para mim embarcar isso na minha solução. Quando eu fico olhando esses projetos de satélite, do pessoal que tem que... Cara, esses projetos eles são absurdos, porque em 10 anos a tecnologia muda pra caramba. Sim. Esses projetos eles têm um planejamento muito longo. E caramba, lá perto da época do foguete, tem tecnologia mais moderna para você poder fazer o mesmo foguete. E eu entraria numa neura assim, caramba, a Lisa tendo 7 anos, como é que o Arduino tava lá no início da Lisa? Eu não sei o quanto... Mas eu tenho certeza que evoluiu, algumas coisas evoluíram do projeto inicial. Como é que você lida com essas coisas? Isso é uma neura minha, tipo... Eu acho que isso, para mim, no meu caso, acho que só fortalece e favorece, né? Toda vez que entra um pesquisador, eles já vêm com porque surgiu, a gente já está acostumado na academia, né? Normalmente eles vêm da academia, a gente está acostumado com máquina, né? Máquina de inteligência artificial, acostumado com esse framework, enfim... Aí eu falo assim, o framework, para mim, é o framework do mercado. Se a gente olhar o framework do Google, da IBM, qualquer um deles, né? Quando eu falo de máquina de treinamento mesmo, lá de redes neurais,
Se ela já estiver treinada, estiver mais escalável para a gente, é o que eu quero e você vai ter que se adaptar a ela. Às vezes as pessoas se prendem muito à tecnologia. O desafio nosso é muito bom quando surgem novas tecnologias, porque essas novas tecnologias potencializam ainda mais o nosso projeto, porque muitas vezes a gente fica ali muito tempo criando, desenvolvendo, prototipando uma funcionalidade que ela já está pronta. Muita coisa que 7 anos atrás seria inviável para eu fazer hoje. Como o reconhecimento de imagem dela não é tão específico, né? Quando você fala de imagem, eu quero detectar uma determinada bactéria, eu quero detectar uma água específica, um solo específico. Então, você exige um tempo muito grande para você treinar essa máquina. Quando eu falo da Lisa, ela precisa conhecer os objetos que estão no nosso cotidiano. E isso as máquinas já estão muito aperfeiçoadas. Coisa que 7 anos atrás eu não tinha. Então, se falava muito. Quando a gente falava de robôs navegando, hoje você tem robôs de entrega, que faz já a entrega, já utiliza satélite, utiliza câmeras, utiliza mapas. E para nós, até a gente chegar a esse nível que hoje, a gente ia demandar muito tempo. Então, todas essas tecnologias novas, elas só nos fortalecem, embora o tempo, né? E aí, o Arduino, a gente já não usa mais o Arduino, a gente acabou conseguindo colocar, né, controladores que têm mais familiaridade, que têm mais potência do que a gente precisa, e fomos crescendo. E o Arduino também continua crescendo, continua assim, colocando mais, normalmente aumenta controlador, aumenta a porta, aumenta tipo de conexão, né, diferente, vai acoplando ali produtos. Isso tudo ajuda, assim, não ser no caso de coisas mais específicas, como para a Lisa, ela precisa de uma máquina, por exemplo, uma máquina de reconhecimento de padrão de imagem, que seja o mais treinada possível, o que tiver no mercado a gente embarca. Então é mais simples para nós. A situação do Arduino foi muito porque muita gente usa ele hoje para prototipação, né? Sim, eu usei no passado, né? Eu preciso muito de placa de comunicação, eu preciso de placa de vídeo, enfim. E aí eu já consigo hoje similares ao Arduino, que já tem tudo isso, já tem muita coisa já pronta. Então, para mim, seria muito mais fácil começar hoje com tudo que já tem do que há 7 anos atrás. Agora eu queria falar com você de venda. Aqui na ASIS a gente recebe muito projeto e aqui no Inovação com Y Entrevista tem um monte de gente também, e esse foi um ponto interessante da conversa com o Franco. Quer dizer, você vem de um background tecnológico e de ensino. Sua cabeça aqui, quando você começa a falar aqui da Lisa, do design, da parte de infra, da parte técnica dela, seu olho brilha. Tipo, dá pra ver que você tem muita paixão pela parte técnica. Só que tem que vender, né? Só que tem que vender, e que isso geralmente é um desafio para quem tem esse background tecnológico. Seja um desafio de bootstrap, de ter que fazer tudo, porque você não tem o time completo no começo, mas é um desafio também de você... Às vezes, essa habilidade não encaixa muito com a persona da pessoa técnica. Exatamente. Como é que foi isso para você? Como é que tá sendo, né, na verdade? Está sendo um processo de escolha, né? Ou eu escolho vender, ou eu escolho fechar. Não tem jeito. O projeto é muito lindo, tem muita coisa embarcada, todo mundo te dá tapinha nas costas, mas o que manda é a conta paga todo mês. É complicado, entendeu? Ainda mais porque é um projeto social, né? É um projeto que dá impacto em pessoas, dá impacto na vida das pessoas. Então eu tenho muita, muita, muita paixão. Foi difícil eu desvincular que eu era uma empresa e que ela precisa faturar e que a roda precisa girar completamente para que eu pudesse impactar essas pessoas. Então, se eu não pensar nas vendas, eu não vou conseguir gerar o financeiro da empresa, ela rodar, ela embarcar as tecnologias importantes e necessárias e impactar as vidas das pessoas. É um processo de escolha, assim. São escolhas que você vai precisar fazer. Uma das escolhas que eu fiz foi deixar minha paixão, realmente eu sou apaixonada por pesquisa, embarcar. Nossa, para mim, não tem coisa que me atrai mais, eu consigo virar horas e noites e acordar, assim, quando eu encontro um hardware novo, quando eu encontro uma tecnologia nova de software, de hardware, é encantador para mim. Pelo fato de conhecer também bastante do negócio, eu dividi, então eu deixei hoje um sócio, ele lidera a equipe, eu continuo, sim, dizendo ali o que talvez é importante, porque eu vou ficar na outra ponta, e eu foquei no comercial. É fácil? Não é fácil, é necessário. Se eu pudesse escolher, eu ficaria no produto,
Mas hoje não tem como mais eu escolher, eu preciso gerar vendas para a Lisa. E aí vai a outra parte, né, que agora eu estou conversando já com alguns investidores, e todos eles com fundo de investimento anjo, que para mim eu acho que ainda está numa fase muito importante, porque eles vêm também com conhecimento em vendas, facilita muito a conexão para a gente, né? Aí agora estou com uma empresa uma consultoria, né, de marketing, estou também com um profissional comercial para ajudar também a fechar aí as propostas, e tem dado certo. E não tem jeito, assim, você tem que ter escolhas. A parte comercial vai ser um diretor comercial, não tem outro caminho, assim. Ou você decide, não vou mais para a tecnologia, porque agora a Lisa precisa monetizar, ela precisa estar na rua, precisa vender e precisa as pessoas conhecer e testar e ter ela. É disso que é a necessidade agora. Venda B2C? Como é que você está aplicando? Você está vendendo direto para o consumidor final? Estou fazendo os dois, mas o foco nosso, vamos ser B2B, sempre B2B. Hoje eu estou fazendo o C porque eu quero conhecer o meu público, eu quero estar perto dele, porque sendo B2B, uma hora vai chegar no B2C. Esses B2Bs vai fazer chegar no B2C. Então a gente pensa em canais de distribuição, a gente pensa em empresas que queiram aumentar e melhorar a sua acessibilidade, shoppings, escolas. Então B2B tem um mercado muito grande. Mas eu preciso entender onde está o meu público, né? Aonde eles estão, com a capacidade de pagamento deles. Então, eu preciso compreender. Agora vai ficar bairrista pra caramba. Hoje, quando eu vou com meu filho no Shopping Vitória, eu posso ir lá pegar um carrinho do shopping e andar com ele. Na tua visão, Isso. A pessoa vai poder chegar no shopping e pegar uma Lisa para poder andar ali, né? Isso. Eu quero ir na C&A, a Lisa leva ela na C&A. Eu quero ir na praça de alimentação e a Lisa leva ele na praça de alimentação. Essa é a visão. Entendi. Nossa, assim, é o que a gente quer chegar. Estou no aeroporto. Até pra gente que enxerga também, seria uma ajuda, né? Às vezes a gente se perde, realmente precisa de informação, ajuda também a ser mais focado. Tem museus, né? A Lisa indicar, interpretar, né, a visão delas para as pessoas, e é chegar e dar esse impacto dessa mobilidade, né? Imagina, 6 milhões e meio, e você não vê. Só que quando eu falo assim, vou fazer um evento, eu quero máximo ali para 20 pessoas. Quando eu chego no local, tem 100 cegos. Já cheguei em eventos que tinha 1.000. E você não vê essas pessoas, porque elas não têm políticas, né? Não têm meios para que elas pudessem locomover. Não tem uma calçada decente, não tem... São N, né, dificuldades ali para elas se mostrarem, né? E elas precisam sair da invisibilidade. O Apolinário entrou no projeto? O Apolinário, ele entrou como um apoiador, né? Ele se disponibilizou assim que a gente definir como seria a venda, assim que a gente definir o produto, melhorar o produto, e sim, uma possibilidade de escala. O canal continua aberto, os contatos continuam, a Cris continua muito amiga dele, então quando eu preciso, ela aciona ele, cobra dele, sim, a promessa que ele fez, né, no programa. Então continua válida, continua de pé. Só não deixa ele chamar de Polilisa, não deixa ele mudar o... Não. Eu tava conversando aqui com a Flavi. A Flavi fez o link que Polishop chama porque ele chama Polinário. E em anos, agora que eu fui entender por que chama Polishop. Qual aquele meme do cara que legal, pode cabeça? Nossa, agora faz sentido. Essa estratégia que você está falando é muito legal, mas também faz muito sentido você cheirar o cliente, né? Porque o B2C, por mais que ele não seja talvez o seu principal canal de aquisição no tempo, mas ele é onde você vai estar mais perto do usuário, e feedback do usuário ainda é investir em pesquisa e desenvolvimento, né? O feedback dele, o cheiro dele, né? Volta aquela paixão nossa do produto, né? Você faz seu produto, você quer ver o seu cliente ali satisfeito. E ali, assim, hoje, inicialmente, é o que nós estamos fazendo. As vendas que a gente está fazendo diretamente com si, porque a gente quer acompanhar. Eles estão comprando uma versão beta, né, da Lisa, tem toda essa explicação para eles. Eles têm o direito de, em 24 meses, a todas as atualizações da Lisa, eles receberem essas Lisas novas, com a versão nova, tem um acompanhamento. É óbvio que depois, buscar canais, né, de distribuição é importante, porque aí a gente também focar no desenvolvimento, embarcar tecnologias nela é importante, e aplicar também, né, porque ela é uma plataforma robótica, tem câmera,
tem navegação. Então, pode sim se aplicar em outras áreas, né? Caramba, Neide, papo muito legal. Queria agora entrar em duas coisas que são mais genéricas, assim, nesses 7 anos de jornada da empresa. A primeira é uma curiosidade pessoal, mas também eu acho que é um papel aqui do podcast. Uhum. Como que é ser mulher e tocar uma empresa de tecnologia? Posso falar que na minha turma, eu fiz sistemas de informação, não fui inteligente o suficiente para fazer engenharia ou ciência, fui fazer sistemas. Mas na minha turma, que tinha 50 pessoas, acho que tinha 3 mulheres na época. 2 terminaram o curso. Não é um ramo que a gente vê muitas mulheres. Qual a tua visão sobre isso e como é? Tem diferença para você? O que você pode dizer sobre isso? Tem, faz muita diferença, sim. Eu entrei na área da tecnologia, assim, como pessoalmente, pelo fato de gostar de sempre estar desenvolvendo coisas novas. Foi o único caminho. Falei, gente, é o único lugar que eu vou chegar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que pesquisar e vou estar sempre desenvolvendo coisas novas. Então, isso sempre me motivou. Eu não gosto muito de coisas que eu tenho que fazer todos os dias as mesmas coisas. Isso me incomoda e me desmotiva. Então, eu sou muito focada no desafio. Então, quando você chega num ambiente, você tem muitas falas, muitas coisas que faz realmente te desanimar e talvez desistir, né? O ecossistema, eu não sei como fala, mas todo o processo ele não está voltado, não é uma coisa muito normal, assim, você vê uma mulher dentro da tecnologia desenvolvendo projetos, você está quebrando, né, todo um paradigma ali difícil. Mas, assim, não dá para a primeira fala que você achar que é preconceituosa, você parar. Eu acho que eu, como mulher, eu entra e sai, assim, já não me impacta mais. Antes faziam falas, mas eu não percebia, era tudo falas preconceituosas, mas eu não percebia, não focava nisso. E hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu já percebo, né, algumas dificuldades. Então, assim, eu procuro estar sempre próximo de pessoas que valorizam, né, de homens e mulheres que valorizam o trabalho, de pessoas que torcem, homens e mulheres. Então, a gente sabe que a gente está aqui sempre com um papel importante de somar, de não retirar nem um papel, nem importância, nem do homem, nem da mulher. Essas dificuldades que traz por eu ser mulher, eu acho que me fortalece. Assim, já ouvi muitas coisas, já fiz muitas coisas, eu acho que todo o preconceito que foi tendo, e eu quebrando esse preconceito, me fortaleceram. Como mulher, a gente sabe que entrando num ramo que não é particular para a mulher, então a gente sabe que a gente tem que se dedicar sempre 10 vezes mais do que normalmente. E isso nos traz mais conhecimento, mais resistência, nos traz mais desenvolver, talvez, processos e projetos, né, sem tanta facilidade para desistir. Como mãe também, eu penso que são processos que eles precisam, né? Eu, como mãe, eu trabalho muito a questão da divisão. Então, se é difícil para mim, é difícil para o meu esposo também. A gente divide muito as questões e as responsabilidades. Isso me dá a segurança de fazer uma viagem, então é um parceiro que eu posso contar, não é diferencial, ele está fazendo o papel que eu como mãe tenho que fazer e ele como pai tem que fazer. Então isso me liberta, sim, com certeza, me dá tranquilidade, né, para eu desenvolver, para eu focar no que eu preciso focar. Quando eu tenho que focar na minha família, eu foco na minha família. E assim vai, assim, eu acho que o que me ajuda muito e me fortalece, acho que é isso, essa divisão, né, das responsabilidades. Obrigado por aguentar e passar por todas as adversidades, porque vocês, mulheres liderando projetos como esse, são exemplos para minha filha lá na frente. Então, às vezes a gente passa por coisas pesadas pra caramba, às vezes a gente não sabe quem que tá olhando e quem a gente está inspirando. E isso é muito importante. É muito importante para minha filha poder ter em quem se inspirar. Sim. Obrigado de coração por isso. Se você tivesse falando com a Neide de 7 anos atrás, lá no início da jornada, quais seriam as principais dicas para ela, assim? Olhando para trás, o que você acha que você... Não vou falar faria diferente, mas quais são os pontos de atenção, assim, que você vê? Eu falaria para a Neide do passado pensar no negócio,
sabe? Principalmente pensar no negócio, ser menos coração. Isso prejudica muito o negócio quando você está começando. Então, acho que eu pensei de lá, eu queria que pensasse mais no negócio, buscasse mais alianças de pessoas, pudesse ajudar de uma forma mais acelerada. Nossa, mas é difícil ser sincera para você. Acho que eu não mudaria muita coisa nele de 7 anos atrás, não, porque eu tinha que passar por muita coisa para eu aprender, sabe? Eu acho que eu sou feliz com as minhas escolhas, eu fui muito assertiva, errei muito demais. Talvez algumas questões, acho que pegaria menos projeto de fábrica, focaria na Lisa, mais na Lisa, no negócio da Lisa, porque depois virou, você pegou o projeto, você pegou responsabilidade, e aí você ficou eu fico muito ainda até hoje, né? Nossa, tem esse cliente, tem que atender. Não, mas aí tem um cliente da Lisa, tem que atender. Talvez eu falaria para a Neide, não pega projeto de software, foca na Lisa, passa mais dificuldade que você está passando, mas vende um pouquinho da participação dela agora nesse início, para quem quer, ainda que seja ajudar, e foca nela e pronto. Eu acho que é o foco. Talvez eu acho que eu mudaria apenas isso. Neide, obrigado. Foi muito rico o papo. Quem quiser achar você e quiser achar a Lisa, como faz? Pode entrar no site www.cãoguiarobô.com.br. Tem Instagram também da Lisa, Lisa Cão Guia Robô. Você pode achar no Instagram. Pode me achar Neide Celin no Instagram também. Pode mandar, eu costumo sempre responder. E pode mandar e-mail também. Lá no site tem meu e-mail, costumo também responder. Então, sou muito acessível. Obrigado, Neide. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Ouçam umas 3 vezes que a Neide deu uma aula aqui. Tá? Que isso. Tchau, gente. Tchau, obrigado, viu? Boa sorte para todos. Eu tô fazendo um projeto hoje de um foguete que eu vou lançar daqui a 10 anos para Marte. E para quem tá ouvindo, minha filha acabou de entrar aqui. Tchau, minha filha. Vem cá, filha, hein? Vai. Desculpa, Neide. Ah, que isso. Ela só pula e fala quando não tem ninguém que ela não conhece. Ela é muito tímida. Vai com a sua mãe. Que linda. Vai lá.